as questões, de eu falar das habilidades da aula, eu vou mostrar a apostila, porque assim vocês vão ter uma ideia, tá? Deixa eu minimizar aqui. Então, olha, vocês estão conseguindo ver, né, pessoal, a apostila? Tá? Sim, senhor. Tá, obrigado. Opa, ó, tem o final da matemática. Ó, quando eu falar da página 27, vocês vão saber, ó, que as perguntas que estão aqui, ó, tá? Então, ó, tudo que eu perguntar no meio da aula com relação à página 27, vocês vão saber que está aqui, ó, tá? Então é assim, ó. Hoje nós vamos começar com a física moderna, tá? Que tem a ver com o terceiro bimestre. Então, vai lá, ó. Primeira atividade, né, que é o que a gente vai fazer hoje. Matéria e suas propriedades de organização. Depois a gente vai ter espectroscopia, tá? Que é a condição de você ter as condições de emissão de luz. Tá? Vocês vão perceber que eu vou comentar a respeito disso. Efeito fotoelétrico, tá? Que é o terceiro item. Raio laser é o quarto item. Depois, formação nuclear, tá? E decaimentos nucleares, ou seja, eu tenho 6 itens que eu pretendo fazer em 6 semanas, tá? Então, um por item. O sexto item depois já é química, tá? Então, quando vocês pegarem aí, a gente tem mais ou menos 7 ou 8 semanas, então, se alguma precisar demandar um pouquinho mais de tempo, tá? Nós temos essa possibilidade, tá? Então, só para vocês terem ciência. Então, começando aqui, tá? Então, habilidades. Identificar e estimar ordens de grandeza de espaço em escala subatômica, nela situando fenômenos conhecidos. Explicar características macroscópicas observáveis e propriedades da matéria com base em modelos atômicos. Explicar a absorção e emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo de quantização da energia. Reconhecer a evolução dos conceitos que levaram à idealização do modelo quântico para o átomo. Interpretar a estrutura, as propriedades e as transformações dos materiais com base em modelos quânticos. Então, o que a gente vai pegar nessa primeira aula? A gente vai pegar desde as condições mais dos primeiros relatos com relação ao átomo até chegar aos dias atuais. E o que isso tem a ver com a física moderna ou que tem no nosso cotidiano. Que muitas vezes não adianta nada, eu sei o que acontece, mas não sei onde usa. Então, acaba não sendo um negócio muito interessante. Reconhecer os átomos como elementos constituintes de todos esses materiais. Compreender historicamente o processo de construção dos modelos atômicos, tá? Que é o que a gente vai ver mais. E analisar as transições de níveis de energia possíveis a um elétron no átomo de hidrogênio. E aqui é utilização do modelo de quantização de energia, ou seja, a gente vai relacionar algumas energias e comparar os modelos atômicos, tá? E aí vem o seguinte, a primeira pergunta, tá? Que é o levantamento prévio. Você já observou os objetos que nos cercam? Já percebeu que são compostos de materiais diferentes? Esses materiais possuem alguma característica comum? O que está ao redor de vocês? O que tem que tem a mesma característica para todos? Se vocês quiserem responder os estados da matéria que cada um possui? Pode ser, mas não é uma coisa incomum, tá?
Cada um tem o seu estado. Eu vou até colocar aqui mais para baixo, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Isso. Beleza, Carlos. Tá? Todos são compostos por átomos. E aí sim, que não está errado, tá? Você tem os estados físicos, mas aí vem aquela que eu vou fazer uma pergunta extra para vocês. Os átomos são compostos de... O que que tem nos átomos que vocês lembram? O que que tem no átomo? Vocês já viram, tá? Principalmente na química. Isso, elétrons, é um deles. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Elétrons. Beleza. O que mais? Prótons. Ótimo. Nêutrons. Tá? Eletrosfera. Ótimo. Tá? Então, quer dizer que você tem... Vamos ver se vocês lembram ainda que tem mais um... nós temos também o núcleo, não é isso? Lembra quando eu virava para vocês e comentava lá na corrente elétrica que você tem o núcleo? A primeira coisa que eu comentei, né? Que você tem um núcleo e dentro desse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons e girando ao redor nós temos a eletrosfera com os elétrons. E a gente designa nêutron com carga neutra, próton positivo e elétron negativo, tá? Se consigo deixar o bate-papo aqui, ele não fecha, não. Beleza. Acho que eu vou... Por acaso, alguém me informa, essa caixinha do bate-papo aparece para vocês também? Ou só aparece a tela do... Só a tela, ou fica nessa tela ou no bate-papo. Ah, tá. Depende, senhor. Se tiver no computador, é diferente. Se tiver no celular, é diferente. Tá. Não, obrigado, porque fica aberto aqui para mim, tá? Mas não, pelo jeito não atrapalha vocês. Eu vou pegar o seguinte, tá? Vamos acercar aqui, vamos acercar como era o modelo atômico, como se pensavam lá nos anos 1700, 1800, tal, e o que é agora, tá? Lembrando que daqui a alguns anos para frente nós vamos ter outras características, contanto que fora prótons, nêutrons e elétrons, nós temos mu, quarks, neutrinos, bom, e tem uma série de divisões aqui dentro dele, tá? Então, para a evolução dos modelos atômicos, a ciência é mutável, tá? Então tem mudança, constantemente os modelos são revistos e sofrem alterações. Isso não seria diferente com os modelos atômicos, passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. Tá? Nós tínhamos Dalton, Thomson, Rutherford e o Rutherford-Bohr, né? Que seria um dos últimos aí, lógico que já tem um certo avanço em relação a ele. Tá? Então vamos lá, o seguinte, aqui já é na página 27. Então agora eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Compartilhar a tela. Aqui. Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar por dois simuladores, tá? Vocês estão vendo bonitinho aqui o Lifelike, tá? Isso aqui está na parte de inglês, olha, de química, tá? Então, você tem um modelo de Dalton mais antigo, que falava que era uma partícula. O modelo de Thomson, que você tinha uma esfera, as cargas negativas, ó, então
termos 2D, você tinha os elétrons, aí conseguiu já ter a diferenciação que você tinha o elétron e a carga positiva, tá? Aí, ó, carga negativa, a positiva e os elétrons com a carga negativa. Aí teve as órbitas, né? O modelo do Rutherford, quando você tinha um núcleo e os elétrons girando ao redor, então você tem um núcleo lá no centro, os elétrons e as órbitas. Modelo de energia, tá? É interessante que eu terminei agora há pouco, nos primeiros anos, aula de astronomia. Isso é muito associado com o Sol e as estrelas girando ao redor, tá? E para a mecânica quântica nós temos uma certa diferenciação, onde nós temos o núcleo, tá? As órbitas, tá? Aí, deixa eu aumentar um pouquinho. O eixo X e o eixo Y, parece que vocês veem isso bastante na matemática, né? Então, o eixo Y e o eixo Z. O eixo Z, tá? É o eixo que é de profundidade, que fica muito difícil de fazer o desenho aqui, tá? Então, você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que é lá para o fundo, que é o lance, que é a condição do 3D. Então, você tem, ó, as órbitas, então, ó, primeira órbita, segunda órbita e até uma terceira órbita, tá? Então, você tem as camadas, vocês viram isso lá na química, quando vocês fazem a distribuição eletrônica, um S, 2S, 2P, 3S, assim por diante, tá? Então, quer dizer que nós temos os modelos atômicos aqui, e o que se refere muito, tá, é a relação de energia. Porque na hora que eu vou chegar para vocês, lá nas próximas aulas do modelo fotoelétrico, como é que a luz da rua acende quando termina a iluminação do sol, tá? Então, você tem um efeito ali de liberação de energia mediante a falta da radiação da luz solar, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo essa tela agora nova que é do Vascarc? Hein, pessoal? Vocês conseguem ver? Sim. Sim, senhor. Tá? Eu sempre pergunto, pessoal, porque às vezes está aparecendo para mim e não aparece para vocês, tá? Obrigado por informar. É assim, ó. Aqui tem outros simuladores, ó. Modelo do pudim, tá? Onde você tinha os prótons e os elétrons, ó, antes lá de 1900. Aí você tem o átomo do Ernest Rutherford. E aí tem até o seguinte, ele coloca uma condição, ó, se vai aproximando até uma hora que vai até o núcleo. É o que se pensava, tá, até então. Nós tínhamos do Bohr, e ó, que agora até vou deixar um tempinho aqui com vocês, ó. Não sei se vocês percebem que tem uma emissão de uma radiação e ele aparece por qualquer um dos lados, tá? Olha lá, aqui, ó. Bate, tira a partícula e aí vem a outra no lugar e ele libera. Vocês perceberam que tem uma liberação de energia ali? Essa liberação de energia é normalmente a radiação para quando você quer que funcione algo por sensor. Ah, tem aquele, eu passo na rua, ligo uma luz ali qualquer numa casa, porque ele conseguiu absorver, ó, você está emitindo um tipo de radiação, essa radiação está sendo absorvida pelo sensor e esse sensor libera uma energia para funcionar a lâmpada, libera a corrente elétrica, tá? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, diga-se, tá? Que é só uma mudancinha de eixo, ó. Tá? Ó, tem uma, imagina essa liberação de energia sendo a radiação proveniente do calor do seu corpo, por exemplo. Tá? Então, ele encontra uma barreira, atinge você, tá?
o anão ele reflete, ele percebe. Muitos animais se utilizam de tipos de radiações. Por exemplo, a cobra, por exemplo, que quase não enxerga, ela emite onda de calor através da língua. Por isso que a língua fica bom tempo do lado de fora. Ela emite uma radiação, incide num determinado animal, ele consegue perceber a onda de calor e vai atrás, tá? Para se alimentar. O átomo já do Summerfield, tá? Então você tem vários, ele já pensando que tem vários eixos, tá? Não é um negócio como você vê em 2D, normalmente nos desenhos numa lousa, por exemplo, tá? Então você tem vários eixos. A ideia, mais ou menos assim, ó, você tem o eixo X, Y e o Z. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Então você tem vários eixos. Agora aqui, ó, o mais novo, ó, só que agora, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z, os 3 eixos. Quando você fala em 3 eixos, só pensar nos 3 dedos aqui, ó. Tá? E aí tem o seguinte, vocês pegam lá na química, o que eu falei para vocês, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vocês fazem aquelas distribuições até o final, né, que é 7i, tá? As curvas de Linus Pauling, né? E aí vocês colocam as setinhas, tal, para acompanhar. Mas a ideia aqui é o seguinte, tá? Deixa eu ir até um S2, é o núcleo, tá? 1s2, 2s2, 2p6, que seria outra camada, 2p6, ó, 6, você precisa pôr 6, ó, até o 3s2, tá? Porque na realidade, Cauã, são inúmeros eixos. O problema para a gente é sempre trabalhar com o eixo da profundidade, tá? E eu acho que vocês já pegaram, eu comentando em alguma aula, não sei se vocês já vão lembrar, tá? Que o eixo da profundidade é o que mais gera desconforto para o ser humano, né? Em termos de enxergar. A gente consegue reconhecer bem o eixo X e o eixo Y, mas tem muita dificuldade com a profundidade, tá? Tá, Cauã? São mais do que 3 eixos. É que trabalha-se com 3 para não ficar tão ruim assim em termos de ensino. Você fala assim, quando você faz decaimentos e tudo mais, um estudo mais aprofundado, aí você tem que pensar em múltiplos eixos, tá? Aí nós voltamos. Eu queria mostrar para vocês já, e aproveitando, né, a nossa... Vai demorar para voltar aqui. Deixa eu ver no bate-papo. Tá? Imagina, Cauã. Disponha, vocês perguntem quando vocês precisarem. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar aqui o que eu acredito que é o que é mais válido, tá? Porque quando a gente fala aqui, depois eu vou falar da experiência de Rutherford, tá? Mas a ideia é mostrar para vocês, olha, essa situação, ó, você emite uma partícula, ela distribui em duas, ó, e aí ela vai chegar aqui, absorve energia e acende alguma coisa. Que é o que eu comentei com vocês, olha lá. E aí, enquanto tiver emissão, essa luz aqui, ou esse canhão aí vai acabar funcionando, tá? Então, você tem aquele que você coloca a mãozinha para funcionar a saída de água na torneira. Então, você tem um tipo de radiação, tá, para poder funcionar. Podem ficar tranquilos que não é radioativo, tá? E aí você tem
várias razões de teoria aqui, ó, decadência, reação nuclear, que a gente vai vendo mais para frente. Então, vamos mentalizar assim. Eu faço emissão de uma partícula, essa partícula atinge um determinado núcleo e libera energia para o sistema. Tá? Deixa eu ver aqui. O raio-x vai ser outro interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. O Röntgen, um pouquinho antes de 1900, descobriu por acaso o raio-x. E aqui tem o seguinte, ó, ele tem uma razão de núcleo, ó lá, ele vai mostrar aqui que está emitindo uma partícula, tá, radioativa. Por isso que quando você vai tirar raio-x, pode ver que você coloca colete de chumbo, tudo para isolamento, tá, para você não ter problemas com relação à radiação. E aí tem o seguinte, ó, se eu emitir uma partícula, ó, olha do lado esquerdo aqui, ó, na hora que ele atinge o núcleo, ele libera energia. Pode ver que tem mais agora aqui, ó. Vamos emitir, ó, subindo aqui, ó. Ele vai atingir um determinado ponto, ó lá, e colide com a partícula e libera energia. E aí você vai ter energia, tá, de forma aqui, se possível, controlada, né? Se você tiver maior o funcionamento aqui de corrente elétrica, você vai liberar mais partículas e mais radiação. Por isso que tem um crachazinho. Quando você tirar em raio-x com um médico qualquer, presta atenção que ele vai ter algo aqui no bolso dele, tá? Que vai informar se o nível de radiação que ele está absorvendo pode ser feito o raio-x. Porque às vezes se tiver alta, ele tem que parar de tirar raio-x. Tá? Então é um negócio complicado aqui, esse controle com relação à radiação. Tudo que você tem liberação de energia por carga elétrica é uma situação um pouco complicada. Então isso aqui eu vou mostrar para vocês outro dia, tá? De novo, por razão fotoelétrica. O modelo de Bohr, vamos lá aqui. Ó, você tem os níveis de energia, você tem a partícula aqui girando. Então, ó, você tem a partícula girando aqui perto do núcleo. E aí tem o seguinte, se eu quiser aqui estar num dos níveis, ó, tá? Ó, nível P, tá aqui, ó. Eu vou lá, deixa eu recomeçar. Vou liberar num outro local, ó, liberou. Então, quer dizer, conforme você vai tendo a mudança do núcleo para o outro, desculpe, de uma camada da eletrosfera para outra, você requer energia. Tá? Então, ó, se eu emitir aqui no P, ele vai ir de um ponto até outro. Então, de um ponto até outro, eu tenho que ter necessariamente energia. Tá? E aí tem aquele detalhe, eu tenho que liberar energia e tenho que saber controlar também. Tá? Então, esse menos 0,38, esse EV é elétron-volt. Tá? Bom, eu acho que aqui vamos interromper o compartilhamento e voltar lá na aula, tá? E aí vem o seguinte, ó, essa pergunta tá lá na página 27 que eu comentei com vocês, tá? O que eu vou sugerir para vocês, tá? Se vocês não tiverem aqui a apostila, não tem a necessidade agora de anotar, tá? Não vejo sentido. Depois vocês voltem aqui e anotem, tá? Na apostilinha de vocês. Então tá assim, ó. Ele fala para vocês pesquisarem. Pesquisem livros didáticos ou sites confiáveis da internet. Já tá assim também, ó, sites confiáveis. Informações sobre os modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Elabore uma tabela e registre as ideias de cada modelo.
procurem notar em qual modelo se introduzem as cargas elétricas no interior do átomo e a forma como elas estão distribuídas. Então você tem o Dalton, ele falava que era tudo uma bola de bilhar, sem carga positiva, negativa, nada. Tá? Ele sabia que tinha partícula e que era indivisível. Tá? E as substâncias eram idênticas, ou seja, o hidrogênio tinha uma determinada partícula, o oxigênio uma determinada partícula, o bromo e qualquer uma outra. Tá? E os relatos, ó, que eu falei para vocês, é de 1700 para 1800, ou seja, bem distante. Tá? O modelo de Thomson, que é o pudim, que é aquele que eu mostrei para vocês, você tem já a condição da esfera e prótons e elétrons, então quer dizer, onde entrou aqui o núcleo com carga positiva, não maciça, e cargas negativas estáticas, tá? Já dos anos 1800 para 1900. Tá? Então era o que tinha na época. Tá? Não é questão de falar assim, ah, nossa, eles estavam errados. Não, era o que tinha na época. Tá? O que ele tinha de condição para comentar. E o do Rutherford, tá? Que o sistema planetário. Vou aumentar um pouquinho aqui o coisa, que é o normal, né? Ó, você tem os níveis de energia, que eu comentei com vocês, para sair de uma para outra, eu preciso emitir uma radiação ou energia para romper. Então, eu tenho um núcleo e, ao redor, nós temos a órbita, a eletrosfera, com os elétrons. Tá? Observou que os núcleos se encontravam cargas positivas e elétrons negativas. Na realidade, não é que é positivo e negativo, é que um é ao contrário do outro. Tá? Não é porque um é bonzinho e outro é ruim. Tá? Orbitando o núcleo já de 1871 a 1973. Isso é 1910, mais ou menos, 1915. Tá? Não precisamos saber a data, exatamente a data. Tá? É o modelo de Bohr, é um modelo nuclear, os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas estacionárias, alocados em certos níveis de energia. Então, cada camada tem uma energia. De forma que um elétron só pode mudar de nível se ele ganhar ou perder energia. E aí tem o seguinte, tá? Questão 1 lá já fizemos, agora para fazer a 2, tá? Ó, eu pulei dois slides, eu vou voltar neles, ó. Após realizar a leitura na página 151 e 152 aqui do Graph. Graph é uma apostila, é até muito bacana de ser visto, tá? Se as pessoas que querem aí, com relação o Enem principalmente, tem bastante coisinha bacana nele, tá? Assim, informação circunstancial de onde é usado. Aqui a gente vai tirar o que é de principal, que tria lá, 1913, ó, pra vocês terem uma ideia que eu não fico gravando datas, tá? Bohr aplicou a teoria quântica de Max Planck e Einstein ao átomo nuclear de Rutherford e formulou o conhecido modelo planetário do átomo. Bohr considerava que os elétrons ocupassem estados estacionários de energia e não fixa, a diferentes distâncias no núcleo e que os elétrons pudessem realizar saltos quânticos e de um para o outro, ó, ou daqui para cá ou daqui para lá, tá? Lembrando que o nível 1, tá, é o nível fundamental, é o primeiro nível de cada um deles. Conforme eu vou ter 2, 3 até o infinito, que está pequenininho aqui, até o infinito, acho que ficou melhor agora, pelo menos para ver, tá? Então, fundamental. E aí, aqui eu estaria indo para o mais fora possível, do K, L, M, N, que vocês viram lá na química, tá? De acordo com Bohr, sobre o átomo de hidrogênio, quando o seu único elétron se encontra mais próximo do núcleo, ele tem seu menor valor de energia. Então, quer dizer, menor valor de energia, maior valor de energia. Tá? Então, é crescente conforme, quanto mais afastado, maior a energia. Tá? Quando isso ocorre, o átomo deixa o estado fundamental e passa a ser chamado de estado excitado. Por algum motivo você excita, que nem eu falei, né? Voltando, pessoal, lá no efeito fotoelétrico, tá? Você passa perto de uma lâmpada que tem sensor, você acaba excitando
tá? Não pensa só na condição sexual, tá? Você excita as partículas de tal maneira que a lâmpada passa a funcionar, tá? E ela recebe energia continuamente. Caso contrário, o elétron retorna espontaneamente à órbita inicial. Vocês viram lá que era bombardeado, ele saía um pouquinho e depois voltava, tá? E aí, ao fazê-lo, você emite a quantidade de energia. Aí você tem a razão da energia, que isso aqui é frequência, aqui é o fator que é 4,14 vezes 10 a 15 elétron-volt, delta E é variação de energia. E aí nós temos o seguinte, o H é um fator que é 6,66 vezes 10 a menos 34. Turma que tem um problema de expoente, tá? Se for o caso, aí depois dá um toque que a gente tenta fazer na próxima semana um pouquinho, tá? Hoje está um pouquinho corrido para eu comentar. Mas energia, ó, se vocês pegarem qualquer questão do Enem, ele vai relacionar aqui, vai colocar a formulinha para vocês, tá? E aí tem o seguinte no exercício 2. Após realizar sobre a página 151 e 152 sobre o átomo de Bohr, do texto disponível, tá? Lá no Graph. Pessoal, depois que vocês pegarem a apostila, é só clicar que ele abre, tá? Se for o caso, eu abro um pouquinho semana que vem. No 21 de fevereiro de 2019, responda as questões. No modelo átomo de Bohr, o que é necessário acontecer para um elétron passe de uma posição menos energética, tá, para uma mais energética? Tá? É necessário que o elétron absorva energia. Significa, olha, se eu quero menos energia para mais energia, tá? Mesma coisa vocês pensaram o seguinte, ó, eu tenho pouca energia, vou me alimentar, tá? Vou comer. Você vai absorver energia do alimento, tá? Então aqui é a mesma coisa. Você absorve a quantidade de energia que corresponde exatamente à diferença de energia entre o mais energético e o menos energético. E por isso ocorre a absorção de um fóton. Fóton é o que é liberado, é uma partícula de luz, no caso, tá? Da colisão entre os átomos. Aí tem o seguinte, ó, sabendo que a energia associada de um hidrogênio é, olha, até aumentei aqui, 13,6 N ao quadrado. Como o N do hidrogênio é igual a 1, você não tem qualquer consideração. E aí, você tem o seguinte, olha, se esse cara for menor, o N, significa que esse cara aqui vai ser maior, ou seja, eles são inversamente proporcionais, tá? E aí você tem o seguinte, ó, eu já até coloquei aqui as respostas, porque o N valendo 1, tá? Que é as 5 camadas de energia. 1 ao quadrado é 1, menos 13,6. 2 ao quadrado é 4, 13,6 dividido por 4, 3,4. 13,6 dividido por 3 ao quadrado, que é 9, menos 1,51. Tá? Só que aqui tem uma sacanagem, não sei se vocês estão percebendo, que são negativos. Então eu prefiro ter a dV menos. Por isso que tem mais energia no mais afastado. Tá? Cuidado com o negativo aqui na condição oposta. Tá? Pessoal, eu acho que eu vou voltar isso na semana que vem, porque eu tô com um pouquinho tempo. Eu achei que eu ia conseguir comentar certinho, mas não. Ó, esse 2 eu vou refazer de novo semana que vem, tá? Porque não vai dar tempo aqui de falar bonitinho do 3 e 4, eu não quero correr aqui. Contanto que depois, na radiação do fóton, eu aproveito para falar do eletroscópio. Tá? Eletroscopia, no caso. Ok? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra. Lembrando que o que é de principal? A gente viu o histórico com relação aos modelos atômicos e que para sair de um nível para o outro depende de energia.
tá? Pessoal, aquele abraço, tá? Obrigado pela compreensão, tá? Boas aulas, se cuidem.